companheiros. Eu quero convidar o nosso PDG, Vanir Tormes, para fazer a leitura da síntese do currículo do nosso orador oficial, companheiro Melvin Jones, progressivo, Paulo Rogério de Souza. Sim, governadora, farei com muito prazer. O PDG Paulo Rogério de Souza nasceu em Mogi das Cruzes, convidado por amigos em 84, começou no movimento leonístico ainda como voluntário, servindo principalmente com divulgação de atividades e boletins leonísticos. Tornou-se associado do Lions Clube Mogi das Cruzes em 97, foi secretário em 99 e 2000, presidente nos anos 2002, 2003, 2005 e 2006 e 2009 e 2010, além de outros cargos nas gestões seguintes. Por 2 vezes assumiu a presidência da divisão no Vale do Tietê. Foi eleito governador para o AL 2014-2015, trabalhando com foco em seu slogan Lions na Boca do Leão, onde incentivou a maior comunicação e divulgação da marca Lions. Foi assessor de relações públicas da governadoria do LC5 e do Distrito Múltiplo LC em várias gestões. É secretário do Distrito Múltiplo LC, 2016-17 ele foi. Atualmente serve como secretário da governadoria, de novo, do Distrito LC5 e Marketing e Comunicação. Foi orador oficial e palestrante em diversos distritos leonísticos e inclusive do Rotary Club, dos quais lhe rendeu aí diversos certificados de apreciação desses distritos e o título de companheiro Paul Harris do Rotary em 2004. Certificado dos Institutos de Liderança Leonística 2001, 2, 13 e 14, instrutor certificado pelo Instituto de Preparação de Instrutores de Rosário, na Argentina, em janeiro de 2019. É formado em Publicidade e Propaganda, com extensão universitária em Produção Gráfica pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e Gestão Avançada da Qualidade Total pela Fundação Getúlio Vargas. Ele atua como empresário no segmento de assessoria para treinamento e desenvolvimento de pessoal, comunicação institucional, implantação e auditoria de sistemas de gestão de processos e de qualidade. O PDG Paulo Rogério serve no Lions Clube Mogi das Cruzes Itapetí, onde, juntamente com a sua companheira Paulinha Andrade, são companheiros de Melvin Jones progressivos e Leões orientadores certificados. Então, com muita honra, eu li uma parte do currículo do companheiro Paulo Rogério, que vai nos dar a honra da palestra dessa tarde. Obrigada, companheiro Mano. Então, vamos receber com muito carinho o momento mais esperado da nossa RGD, o nosso companheiro Paulo Rogério, e que ele possa nos inspirar ainda mais. Então, com a palavra, o nosso orador oficial, Paulo Rogério, com a palestra Você está pronto para voar? Muito obrigado, minha querida governadora Cíntia Godrida Oliveira. Estão todos me ouvindo? Todos me ouvem bem? Ótimo. Eu vou pedir licença para compartilhar a nossa tela, se for possível, para que haja uma liberação dessa tela. E pode ser? Sim, pode seguir, companheiro. Eu já vou colocar aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente... Acho que vai compartilhar. Eu preparei uma apresentação aqui. Vamos ver se a gente já tem essa... Agora sim. Muito bem, compartilhando. Ok. Todos estão aí acompanhando o logotipo da nossa governadora, Cíntia Godrem. E... Ok? Está surgindo aí na tela. Ok, companheiro, pode seguir. Muito bem. Tá certo, muito obrigado. Governadora, é difícil eu começar esse trabalho sem agradecer, principalmente a você, pela oportunidade de estarmos falando, o convite que você nos fez, nos deixou muito felizes, honrados. Mas eu também quero e preciso agradecer a esses parceiros que estão com a gente, acreditando no trabalho da gente há tanto tempo. Eu quero aqui homenagear as mulheres do Distrito LB4, através da companheira Cecília, esposa do nosso companheiro, o PPC Heraldo Pereira. Quero cumprimentar aqui a IPDG Sônia Bacei,
em nome dela e na pessoa dela, todos os dirigentes leonísticos do Distrito LB4. E eu não poderia jamais deixar de agradecer aos PDGs que abriram as portas, a oportunidade para a gente conhecer o Distrito LB4, andar por toda essa região e poder, a todo momento, estarmos trocando ideias e participando de um modo muito eficaz e eficiente do crescimento do distrito. Em especial, a PDG Maria Pereira, a minha companheira do colegiado 2014-2015, ao PDG Mano Tormes, a companheira Silvana, do ano 2010-2011, ao companheiro João Medeiros, a companheira PPC Maria Rosilene, 2015-2016, ao companheiro Eli Rodrigues e a companheira Rose, 2018-2019, ao PDG Roges e a companheira Luciene, 2020-2021, e em 2023-2024 estive aí com o PDG Márcio e a companheira Jane Salles, e, enfim, todas essas experiências me mostraram o seguinte, né? Realmente, o Distrito LB4 tem um lugar muito especial no meu coração, tem um lugar muito especial na atividade que a gente desenvolve, e as oportunidades, elas aparecem de um jeito muito forte, inspiram a gente através do seu brilho. Quero aqui fazer um agradecimento muito especial à minha companheira, Paulinha Andrade, que está dando todo o suporte logístico para que isso aconteça, né? Eu pedi muito a Deus para me dar a mulher certa, né? E eu pedi muito a ele, ele me deu a mulher certa, me deu tão certa que hoje tudo que eu faço é errado. Então, eu preciso sempre estar buscando algumas formas da gente poder brilhar para inspirar. Fazer um agradecimento muito especial aqui aos Lions Clubes do Distrito LB4. Eu estava acompanhando aqui pelo WhatsApp e eu estava vendo aí os Lions Clubes de Rondonópolis, São José Operário, de Rondonópolis, de Tangará da Serra, fazendo aí todo um trabalho, até com o uso de telão, para acompanhar essa sua reunião. Sinal de que essa iniciativa de se fazer pela primeira vez uma reunião virtual, ela deu muito certo, ela dá certo e faz com que as pessoas participem muito mais ativamente. E eu quero fazer um convite provocativo para cada um de vocês, né? E esse convite é através dessa imagem. Nós estamos encerrando um ano leonístico depois da convenção, companheira Cíntia, tudo acaba focado na sua primeira vice-governadora, companheira Francilene, e aí daí por diante a situação começa a abrir espaço para a gestão 2025, 2026, 2027. E nessa hora me vem aquilo que a companheira Priscila Tormes falou agora há pouco, né? O que é que nós queremos deixar? Nós queremos deixar apenas a passagem registrada ou vamos querer deixar um legado, algo que perpetue? Como é que eu quero alcançar um novo ano leonístico? Será que eu estou pronto para voar? Essa é uma pergunta provocativa, é um convite provocativo. Será que eu estou pronto para voar, para alcançar novos voos, para alcançar novas oportunidades no leonismo? Vejam, a imagem da fênix, ela, num primeiro momento, ela lembra muito a morte, mas não é verdade. A companheira Cíntia foi muito feliz em escolher a imagem da fênix, porque essa ave mitológica de origem egípcia, ela se propagou, foi adotada pelos gregos, pelos persas, e os judeus até tratam a fênix, durante um período, como um símbolo de ressurreição, de renovação, de superação. Eu costumo dizer que, assim como no leonismo, companheira Cíntia, a fênix representa resiliência absoluta. A cada momento nós precisamos morrer, no sentido de esquecer algumas coisas que se passam na nossa vida e poder aprender com essas lições. E aí eu tenho que cair nessa situação. Para que o novo possa surgir, o velho precisa ser consumido. Atenção àqueles acima dos 60, 70 anos do LB4,
não é bem assim no texto, que não é tão textual assim, né? Nós precisamos consumir, sim, tudo aquilo que já não está mais preparado para seguir adiante. Porque nós não estamos aqui para repetir o passado. O passado, nós estamos aqui para honrá-lo. E como é que a gente vai honrar? Através da evolução. Se muitos clubes ainda insistirem em fazer programas que muitas vezes possam trazer problemas para os associados ou não acompanham mais a comunidade, então está na hora da gente rever, da gente repensar essa situação. Nós precisamos evoluir. E aí vem aquela situação da pergunta que todos nós podemos fazer dentro de cada um de nós. Dentro do nosso clube, em cada um de nós, o que é que precisa morrer para que o verdadeiro espírito de servir renasça? Cada um de vocês pode pensar nisso agora. O que é que eu tenho que rever no meu clube? O que é que eu tenho que rever na minha postura, na minha atitude, para que eu possa continuar acompanhando o verdadeiro espírito de servir? Como é que eu posso fazer com que isso renasça? Não só amanhã, dia 15 de fevereiro, não só no mês que vem, não só no dia da sua convenção, mas também para o ano 2026, 2027. O que é que eu posso fazer para que o nosso espírito leonístico renasça a cada dia, se aprimore e melhore não só o nosso clube, mas o nosso jeito de servir? Quando o leão entende isso, ele está quase pronto para voar. Talvez o primeiro passo seja entender isso. Será que eu preciso rever alguma coisa dentro de mim ou dentro do meu clube? Vocês estão fazendo uma experiência hoje que é motivo de, desculpe o termo, de inveja para muitos distritos. Vocês estão fazendo uma reunião extremamente primorosa, harmoniosa, uma reunião que parece que ela foi ensaiada durante o mês inteiro, porque tudo está dando certo. Governadora, eu estava conversando com a Paulinha aqui, o seu pulso forte em poder tocar a reunião juntamente com a sua equipe e os seus PDGs, dando maior suporte para que isso aconteça. Então, é evidente que quando o leão entende que está na hora da gente rever algumas coisas, por que não fazer mais reuniões desse tipo, com mais periodicidade? Quando o leão entende isso, já está quase pronto para ele voar. E aí vem a pergunta: você está presente ou você está engajado? Essa talvez seja a primeira pergunta que nós podemos fazer aqui para que você reveja o que precisa ser feito na sua vida ou no seu clube. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Você está envolvido com o leonismo ou você está comprometido com a causa? Uma pessoa envolvida com o leonismo, ela vai quando ela quer, ela vai quando ela pode. Uma pessoa envolvida com o leonismo não está muito preocupada com resultados. Aquele que está comprometido com a causa, meu querido PDG João Medeiros, ele vai brigar até o fim para aumentar as suas doações em LCIF. Aquele que está realmente comprometido com a causa, minha querida Maria Rosilene, vai estar também comprometido em melhorar o seu clube com relação ao Centro Leonístico de Aprendizagem e os cursos e mais cursos de aprimoramento para os leões. Você está envolvido, você está comprometido com a causa. E aí vem aquele exemplo de uma engrenagem. A engrenagem sozinha não faz absolutamente nada. Ela só pode servir, talvez, como peso de papel, dependendo da pessoa como ela vai utilizar essa engrenagem. Ela vai precisar, para funcionar, de uma segunda engrenagem. Um outro modelo, menor, maior, não importa, mas ela vai precisar ter uma segunda engrenagem para que as coisas realmente funcionem. Só que não adianta uma ficar próxima à outra. Não há condição das duas darem resultado. O que é necessário para que essas engrenagens deem o resultado? A ação. Elas precisam estar integradas, elas precisam estar juntas, elas precisam estar participantes.
uma comprometida com a outra. Se um dente de uma dessas engrenagens quebrar, a ação não vai ser a mesma. O resultado também não será o mesmo. E aí, então, quando duas engrenagens estão trabalhando e estão dando resultado, outras engrenagens acabam somando a isso. O que é que essas engrenagens estão vendo? Elas estão vendo a ação, elas estão vendo o funcionamento dessas outras duas engrenagens. E aí, então, no exemplo, arrastados pelo exemplo dessas duas engrenagens, as demais começam também a participar. Olha como isso funciona no seu clube. Você vai ter sempre aquele leão que conhece um pouco mais pela sua idade, pelas suas experiências, pelo seu nível de participação. Você sempre vai ter aquele outro leão que vai se aproximar para aprender e para crescer. E isso, esse exemplo, esse brilho vai iluminar, influenciar outros leões dentro do seu clube a agirem da mesma forma. Eu vou arriscar dizer que se todos os leões do seu clube observarem os outros trabalhando, um ou outro que não queira participar vai se sentir automaticamente isolado. Isso é uma realidade, acontece nas equipes de trabalho, acontece em qualquer lugar. E aí, vale a pena a gente perguntar. Envolver-se e participar é só a gente assinar a lista de presença. Se você vai assinar uma lista de presença, você só está envolvido e participante. É isso que você quer? É isso que você espera do seu clube? E, se isso apenas acontece, você só participa, você é apenas um espectador. Como bem disse a governadora agora há pouco, não há espectadores nesta reunião. Todos estão participantes. Mas se você se engaja, você se transforma no protagonista do milagre na vida de alguém. Que milagre? Uma cesta básica é um milagre. Um óculos é um milagre. Um abraço é um milagre. Ajudar a construir alguma coisa é um milagre. Uma doação que seja um trabalho, um serviço que possa gerar uma doação. Isso é um milagre, que pode ser um milagre na vida de alguém. E aí eu volto de novo no que disse a companheira Fabíola há pouco. Nós temos que ter uma visão de futuro. O seu Lions Club precisa ter uma visão de futuro. Você só vai participar da vida da comunidade, da sua vida na comunidade, ou você vai se engajar, vai ser o protagonista e vai mudar a vida da sua comunidade. Quando o leão começa a se comprometer, ele está quase pronto para voar. Porque o leão vai se comprometendo automaticamente ao ver os outros leões também trabalhando. Então, ele começa a se preocupar e começa a ficar pronto para voar. No terceiro momento, a gente vai se perguntar o seguinte, ainda revendo minha posição, o que é que eu preciso mudar a partir de amanhã, 15 de fevereiro, para que eu possa melhorar os resultados da gestão da companheira Cíntia Goldrin, que são muito bons, mas eu quero melhorar esses resultados. E preparar para a gestão 2026, 2027 da companheira Franci. Como é que eu vou fazer para que isso possa acontecer e melhor? Como é que eu vou destacar o LB4? Eu preciso entender o seguinte, eu ocupo um cargo ou ocupo um lugar? Olha que pergunta interessante para a gente se fazer, não é, Heraldo Pereira? A gente ocupa um cargo ou você ocupa um lugar? Cargo, todo mundo corre atrás do candidato, do primeiro vice, do segundo vice, e vai pedir um cargo. Oh, não esquece de mim. Isso é muito comum. Eu já contei no LB4 que a nominata, né, o calendário do meu ano leonístico, tinha 400 páginas. 100 páginas eram destinadas ao gabinete e as outras 300 eram para as pessoas que falaram pode contar comigo. E depois não apareceu mais.
E essas pessoas acabam ocupando apenas um lugar, não ocupam um cargo, não simplesmente ocupam o cargo, elas vão apenas ocupar o lugar de alguém. Então, é bom a gente pensar que o seu lugar não é a cadeira que você ocupa na reunião, não é a cadeira onde você está hoje confortavelmente sentado. Seu lugar é pensar no impacto que as suas mãos, as suas ideias, o seu trabalho pode gerar na comunidade. Este é o seu lugar. Quando a gente começa a imaginar nisso, a gente sabe muito bem, de novo, sobre o legado. A única coisa que nós vamos deixar na vida é o legado que nós criamos. Você quer ser eterno? Você quer ser lembrado? Então, ocupe seu lugar, descubra o seu lugar, ocupe o seu lugar e deixe um legado. Quando o leão encontra o seu lugar no clube, no distrito, no múltiplo LB, quando ele ocupa e encontra esse lugar na sua profissão, na sua comunidade, na sua escola, ele está quase pronto para voar. Pensando mais um pouquinho, né? É só a gente pensar no seguinte: não vamos nos enganar, leões do distrito LB4. Ninguém cuida do que não sente que é seu. Ele precisa entender que aquilo que ele está cuidando é dele. Ele faz parte daquela história. E como é que a gente faz isso? Através de uma palavra muito simples, chamada pertencimento. Você pertence ao Lions Club. Ao Lions Club de Tangará da Serra, ao Lions Club de Cuiabá, ao qualquer outro Lions Club, você pertence a ele. Essa sensação de pertencimento também se faz dono ou dona do seu Lions Club. Então lembre bem do seguinte: como é que eu crio essa sensação de pertencimento para os associados? A valorização do companheirismo. E tem algumas formas de se fazer essa valorização do companheirismo. Como é que você tem valorizado o companheiro e a companheira que estão do seu lado, que estão ali, encontraram o seu lugar e estão sentados ao seu lado na reunião? Ali em Rondonópolis, aquelas pessoas que estão assistindo essa reunião pelo telão, estão todos sentados ali juntos. Como é que você tem valorizado, Rogers, o companheiro, a companheira que está ao seu lado? Ali em Tangará da Serra, como é que vocês têm valorizado as pessoas que estão agora, neste momento, sentadas ao seu lado? A gente começa a observar isso, já deu para dar uma ideia de que essa valorização do companheirismo, ela tem algumas ferramentas. E o Lions também te dá essas ferramentas. O primeiro é o reconhecimento. Atenção, lideranças. Se você for no Centro Leonístico de Aprendizagem, lá no Lion Portal, você vai encontrar um estudo, um trabalho, um curso rápido, curtinho, sobre reconhecimento. Procure, faça isso. Veja como vai ser fácil aumentar a valorização do companheirismo dentro do seu clube, do seu distrito. Agora, é sempre bom manter a essencialidade. Não mude o seu Lions Club por causa do reconhecimento de alguém ou de alguma pessoa. Nem tente mudar essa pessoa para que ela venha se adaptar ao seu Lions Club. Lembrem-se, eu até coloquei essa frase aqui, que foi lembrada pela companheira Paulinha enquanto eu preparava esse material. A fênix só renasce porque as suas cinzas ainda guardam a essência do que ela é. Porque senão ela podia se transformar em qualquer outra coisa. Não, ela morre como um fênix, ela renasce como fênix. Por quê? Porque ela tem guardada a essência. E ela não muda essa essência nunca. Uma outra forma de se valorizar o companheirismo, se valorizar o companheiro, é comprometê-lo com o trabalho. E aqui eu até deixei um exemplo sobre as comissões. Comprometer as pessoas do seu clube com algum tipo de trabalho. Não deixe ele ser apenas
um espectador, um participante, um jantariano, como a gente costuma dizer, traga-o para um trabalho sério dentro do seu clube. E aí eu cito as comissões. Bom, aqui eu vou abrir um parênteses para dizer para vocês que eu cito as comissões, mas eu, pessoalmente, companheira Cíntia Godrin, e com a sua vênia, com a sua licença, eu tenho que dizer, viu, Maria Rosilene, que eu tenho um pouco de medo de comissões. Eu tenho um pouco de medo. E até por uma coisa que eu fui aprendendo no passado, né? Essa imagem, todos vocês estão reconhecendo, quem está assistindo agora aí está reconhecendo, que é a imagem de um cavalo. Deus, quando foi fazer o cavalo, ele estava muito cansado e ele resolveu, mano, pedir para uma comissão fazer o cavalo. E aí essa comissão deu muito palpite. Olha, eu quero que seja assim, o rabo é assado, as patas são assim, o bico o focinho dele é assim, a crina vai ser assim. Enfim, o cavalo que a comissão fez virou um ilhama. E esse é o grande problema das comissões. É muito palpite sem o foco definido. O lhama é o cavalo criado por uma comissão. Mas aqui a grande falha foi que não houve o acompanhamento da liderança. Delegar comissões de trabalho. Atenção, governadores, vice-governadores, atenção, presidentes de divisão, atenção, presidentes de clube, para o próximo ano leonístico, principalmente. Delegar comissões de trabalho não isenta a liderança de acompanhamento constante. Se você não fizer esse acompanhamento constante, sabe o que vai acontecer, meu companheiro Eli Rodrigues? Todo cavalo vai ser feito como um lhama e não vamos chegar a resultados que sejam realmente práticos. Quando a gente fala em valorização, a gente lembra de quando tomamos posse no Lions Club. Eu não esqueço esse dia. E eu acredito que todos vocês aqui sabem exatamente, lembram exatamente quando tomaram posse no seu Lions Club. E é legal que a valorização do associado, a valorização do leão, ele começa também nesse dia. Vamos parar para pensar que os nossos estatutos e regulamentos internacionais e também os estatutos de clube, eles prevêem muito com relação a isso. Logo no seu artigo 3º, na seção 1, no quadro associativo, eles são muito claros, Márcio, Jane, a elegibilidade para filiação a clubes. Apenas as pessoas de maioridade legal e de reconhecida idoneidade moral e reputação em suas comunidades poderão ser associadas do Lions Club. Isso está no nosso Estatuto Internacional. Então, ou seja, você já é um diferencial. Se você foi eleito para estar no Lions Club, pode ter certeza, você já é especial, você já tem um diferencial. Nós precisamos passar isso para os nossos associados. Agora há pouco eu estava ouvindo a previsão ou um trabalho de um dos seus presidentes de divisão, e eu peço desculpas, eu acabei não anotando o nome, mas eu vi exatamente sobre isso, que nós estamos sempre preocupados em manter esses novos associados e como nós vamos trabalhar com eles. Nós precisamos começar a motivá-los desde o primeiro dia, para que eles saibam, efetivamente, que somente as pessoas de reconhecida idoneidade moral e reputação de suas comunidades podem ser de Lions Club. Isso também tem o outro lado da moeda, tá? Qual é o outro lado da moeda? É a gente rever aquele quadro associativo. E rever também, não sair catando a laço. Eu já falei isso numa reunião do LB4. Não vamos sair catando a laço. Vamos trazer pessoas que realmente representem muito bem a nossa instituição. Por quê? Quando nós fazemos isso, quando o leão entende isso, você não está apenas entrando para um clube. De novo, você está entrando para a história de quem transforma vidas. No mês dos ex-governadores, minha homenagem muito especial para todo o elenco
de ex-governadores do Distrito LB4. Vocês entraram para a história transformando a vida de muita gente. Só que está na hora da gente trazer pessoas que também pensem nisso. E quando o leão sente-se valorizado, ele está quase pronto para voar. Quando o leão se sente valorizado, minha gente, ele quer assumir cargos dentro do clube, ele quer amanhã ou depois ser um secretário, um tesoureiro, ele vai buscar conhecer a respeito disso, ele vai, quem sabe, ter mais tipo de interação com o distrito e ele vai querer amanhã ou depois ser um assessor de qualquer assessoria tão importante quanto, porque ele vai se sentir valorizado. E aí ele vai estar quase pronto para voar, para galgar novos horizontes. E aí, minha gente, quando eu falei agora há pouco sobre trazer pessoas de idoneidade moral, não sair caçando e nem laçando, eu quero me reportar a esse ponto. A armadura do leão e o escudo do leonismo, meu querido Heraldo Pereira. A armadura do leão é, antes de mais nada, nós lembrarmos da ética e do compliance. Se o seu clube ainda não desenvolveu o compliance de forma adequada, siga os passos de um distrito sério como o LB4 e vá conhecer como é que isso funciona. Porque a armadura do leão, o escudo do leonismo, está exatamente nessas duas palavras. Ética não é o que você faz quando todos estão vendo. Ética é o que você faz quando ninguém está vendo. É aí que a gente identifica. Apesar que está meio difícil, né? Com câmeras espalhadas em todo lugar, fica meio difícil ninguém ver. Mas nós estamos vendo que cada vez mais a pessoa precisa identificar essa ética no seu coração. Ética, por exemplo, é você estar num supermercado, colocar as compras do seu carrinho dentro do porta-malas do seu carro e levar o carrinho de volta para o lugar onde ficam os carrinhos do supermercado. Isso é ética. Ah, mas é uma coisa tão simples? É. Ética é feita de coisas simples, mas que ninguém precisa ver. E o compliance? Compliance é o conjunto de regras. Esse conjunto de regras, infelizmente, a gente precisa falar sobre isso, porque já que nós seguimos um código de ética do leão, a gente precisava pensar que esse compliance, esse conjunto de regras, já deveria ser natural de cada um de nós, mas não é. Compliance não é burocracia, gente. Ter um conjunto de regras no seu clube, no seu distrito, é proteção, como que eu vi acontecer agora há pouco, infelizmente, com o Instituto. Então, nós precisamos ter essa proteção para nós mesmos. Garantir que a imagem do Lions seja preservada. Nome limpo no mercado, é isso. Credibilidade. Quando a gente fala em compliance, em ética, é só a gente lembrar o seguinte: nossa conduta ética, João Medeiros, é o que nos protege, é o que nos dá autoridade moral para pedir ajuda em prol do próximo. Com certeza, João Medeiros não teria os resultados que tem em LCIF, jamais poderia colocar a sua figura onipotente lá no nosso FOLAC se ele não tivesse autoridade moral para conseguir esses resultados. A nossa conduta ética é o que nos protege. O nosso compliance, gente, gera transparência. Contas abertas, contas bem feitas, destinatários que sejam realmente comprometidos. Não vou dar doação para quem não consegue manter transparência. Nosso compliance é isso. Nenhum clube deve ajudar uma instituição que não tenha o mínimo de conduta ética na sua cidade ou na sua comunidade. Isso vai aliar o seu nome a alguém que não tem credibilidade. E o Lions precisa ser preservado. Nosso compliance gera transparência. Transparência gera confiança. Confiança permite que a comunidade confie os seus recursos a nós.
Você vai chegar e vai falar, eu pertenço a Lions Clube. E as pessoas, a comunidade vão dizer, caramba, é isso mesmo, é nele que eu vou confiar. Então, quando o leão pratica o código de ética na sua essência, ele está quase pronto para voar. E eu vou repetir, não é praticar o código de ética apenas nas reuniões de clube, apenas na sua convenção distrital, apenas na sua convenção do múltiplo. É praticar o código de ética na tua casa, junto à sua família, junto aos seus vizinhos, no seu trabalho. Isso vai se transformando cada vez mais numa rotina. Eu gosto de citar uma situação aqui, companheira governadora, que se o nosso código de ética não fosse bom, ele já teria passado por muitas alterações desde 1919, quando ele foi aprovado e começou. Está quase pronto para voar o leão que pratica o código de ética. E aí nós esbarramos na vaidade. Isso eu sei que não é um problema do distrito LB4, mas isso é um problema que acontece com muitos clubes na França, né? Márcio, Jane, a gente já falou sobre isso. A vaidade é a cinza que sufoca o fogo da fênix. A fênix não consegue ressurgir se ela está sufocada pela vaidade, mas isso só acontece na França. A grande verdade é que quando o eu fica maior que o nós, o serviço morre. E nós, infelizmente, tivemos essa situação vivenciada há semanas, aqui mesmo no Distrito LB4. Quando o eu fica maior que o nós, o serviço morre. Morre porque eu não tenho mais interesse no coletivo. O meu interesse agora é pessoal. O meu interesse é projeção. Eu ouvi de um amigo, algum tempo atrás, uma frase que me deixou muito triste. Ele disse assim, o Lions se transformou num grande palco, onde as pessoas estão atrás de holofotes. Eu fico triste, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o maior culpado desse tipo de informação somos nós mesmos. Quando nós permitimos que o eu fique maior que o nós. Não há espaço, minha gente, para brilhos individuais que vão ofuscar a causa. Se você tem esse tipo de situação dentro do seu clube, converse com essas pessoas. E, infelizmente, eu tenho que dizer de uma forma muito clara, se essa pessoa resolve não aceitar o seu conselho, a sua conversa, informe para ele o local de saída. Porque no Lions não tem um espaço para que outras pessoas aproveitem do nome da instituição para simplesmente se projetar, aparecer. Assumem compromissos em nome de Lions Clube. Assumem compromissos em nome de uma instituição centenária. Há um mês e pouquinho atrás, foi logo no começo do ano, participei de um evento, Paulinho e eu participamos de um evento, e junto estava uma pessoa que não é mais de Lions Clube, deixou o Lions Clube já há alguns meses. E estava lá e colocou no protocolo representando o Lions Clube. Aquilo foi de um peso muito ruim, porque se ele hoje não pode mais carregar o nome de Lions Clube, seja por uma questão moral, seja por uma questão ética, seja por desinteresse, então ele não tem mais espaço na instituição. Você, liderança, é responsável por proteger o seu Lions Clube. Você é responsável, todos nós, líderes, somos responsáveis em proteger a imagem do Lions Clube. Talvez uma coisa que ajude bastante, governadora Cíntia, é a gente lembrar do seguinte, precisamos trocar o espelho, parar de olhar para nós mesmos e trocar esse espelho pela janela. Olhar para a necessidade do próximo. Ao invés de nós ficarmos preocupados simplesmente
em como é que eu vou me projetar para a Lions Club, eu posso imaginar o quanto os companheiros nesse momento estão pensando como é que eu posso servir melhor a minha comunidade. Nós precisamos matar o ego para que o serviço brilhe. Está aí uma das coisas que é um desafio. A gente eliminar o ego dentro do clube, dentro do distrito, para que o serviço volte a brilhar. Não é fácil, mas tem que haver uma postura forte, incisiva, uma postura de todo o seu clube, de toda a diretoria, de todos os associados, para que o serviço volte a brilhar. A mesma atitude que vocês apresentaram hoje nesta reunião, ela precisa acontecer. Meu pai falava uma frase que eu gosto muito: é melhor um final terrível do que um terror sem fim. Anote isso. É melhor um final terrível do que um terror sem fim. E a gente pensa muito em que, quanto estamos ligados, a nossa vaidade nos leva a ficar olhando apenas para o nosso umbigo, a gente esquece de praticar coisas, até às vezes dentro do nosso próprio clube. O nosso lema, nós servimos, vai sendo esquecido pouco a pouco. O nosso lema, nós servimos, Márcio, ele, aos poucos, ele vai perdendo o acento agudo. E aqui, essa frase, nos servimos, não serve para nada. Participar de uma instituição como o Lions Club, sem esse acento agudo, sinceramente, você está no lugar errado. E quando o leão percebe e entende que deixar de olhar para o próprio umbigo é a melhor resposta, ele está quase pronto para voar. Governadora, sua fênix precisa morrer todos os dias para renascer mais forte. E esse talvez seja um dos detalhes. Deixar muitos companheiros aprenderem e entenderem que precisam deixar de olhar para o próprio umbigo do clube. Ah, o meu clube tem 60 anos. Maravilha, parabéns. É o melhor clube do distrito? Não, não é. Porque tem clube com 2, 3, 4 anos que é tão poderoso quanto, que está motivado e que está pronto para voar, está pronto para galgar. Ninguém pode ser melhor do que o outro. Isso é olhar para o próprio umbigo. Nós precisamos deixar de olhar para o próprio umbigo para a gente estar quase pronto para voar. Finalmente, eu acho que já tomei muito tempo de todos vocês, tenham um brilho nos olhos ao falar de Lions Internacional. É muito chato você chegar numa festiva, num encontro de companheiros, e você perguntar assim, como é que está o seu clube? E aí a resposta, rapaz, mais ou menos, nossa, tá cheio de problema, tá assim, tá assado. Não, os problemas são internos. O seu clube tem problemas, tem outros clubes com mais problemas ainda. O seu distrito tem problemas, companheira Cíntia? Se você for numa reunião do LB, os 4 distritos têm tantos problemas quanto. A gente precisa resolver os problemas. Mas se nós pertencemos ao Lions, nós temos que ter um brilho nos olhos ao falar da nossa instituição. Porque vocês, muito mais do que GLT, GMT, o próprio GMA, GET, muito mais GST, todo associado tem um GAT dentro dele. Tem que ter um brilho nos olhos ao falar de Lions Internacional. Eu conheci um GMA que estava decepcionado com o movimento por causa da atitude de uma ou outra pessoa. Ele estava no lugar errado sendo um assessor de GMA. Nós temos que ter brilho nos olhos ao falar de Lions Internacional. É esse brilho, governadora Cíntia, que inspira. Porque quando você ouve uma pessoa falar de Lions Club e ela fala bem, e ela
respira Lions, e ela está o tempo todo motivando. Esse brilho nos olhos inspira as pessoas. Fale bem do movimento leonístico. Tem problemas? Tem. Todos nós sabemos que tem. Como tem problema qualquer outro lugar. Como a sua casa tem problemas. Como a sua escola tem problemas. Como a sua empresa tem problemas. Qualquer organização onde mais pessoas de diferentes momentos estão incluídas, todas essas instituições, organizações, elas têm, eu não diria problemas, desafios para serem vencidos. Mas eu preciso vencer esse desafio com um brilho nos olhos. Porque quando o Lions e quando o Leão enxerga o Lions com um brilho nos olhos, quando esse brilho nos olhos inspirar outros leões, aí sim, aí ele está pronto para voar. Totalmente pronto para assumir seu lugar, para assumir novos cargos, para aumentar o número de associados no seu distrito, para transformar os clubes num ambiente mais harmonioso, para vencer dentro do distrito LB4, para fazer o sucesso das governadorias 26, 27, 27, 28, 28, 29 e assim por diante. Quando o Leão enxergar o Lions com o brilho nos olhos, quando esse brilho nos olhos inspirar outros leões, então ele vai estar pronto para voar. Muito obrigado a todos. Meu nome é Paulo Rogério e eu só posso desejar um ótimo voo para vocês. Que momento especial. Obrigada, companheiro. Obrigada, muito obrigada mesmo. Quando a gente começou a pensar essa nossa reunião virtual, precisávamos de alguém que fizessem os nossos olhos brilharem e o nosso coração ficar ainda mais apaixonado por esse movimento. E discutindo isso com a minha equipe, o seu nome foi unanimidade. Então, obrigada por estar aqui de volta, obrigada por nos permitir acreditar que nós podemos voar. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua participação aqui. E graças a Deus esse momento vai ficar gravado e a gente vai poder compartilhar com todos os outros leões do Distrito LB4. Vamos poder ver e rever e ficar cada vez mais inspirados para que possamos todos os dias, na nossa prática leonística, ter brilho nos olhos. Muito, muito obrigada. Um agradecimento muito especial também à nossa companheira Paulinha, que está sempre junto, sempre apoiando o seu trabalho. Então, vocês são pessoas muito bem-vindas aqui no LB4. Não é à toa que no chat aqui está todo mundo dizendo que essa palestra foi sensacional. Então, muito obrigada por tornar esse momento virtual, um encontro de telas, um encontro também emocionante. Só podia ser você estar aqui. Obrigada, Paulo Rogério. Eu que agradeço muito a oportunidade, peço a Deus que abençoe todo o Distrito LB4, peço desculpas se eu não citei o nome de alguém que porventura esteja presente, e peço a Deus também que perdoe vocês por ter me escolhido. Mas tá bom, fizemos nosso papel. Beijo grande para todos vocês. Tudo com Deus. Obrigada, obrigada. Você sempre será muito bem-vindo aqui, as suas palavras são inspiradoras.